Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Doce, nosso encontro semanal para ter uma conversa deliciosa sobre aquilo que deixa a vida mais leve, mais gostosa, mais saborosa, que é a confeitaria. E hoje eu tenho um convidado que ele é referência num doce em específico, tão referência que ele tem o nome desse doce até no nome da marca. Mas antes de eu contar, eu quero contar também para vocês que essa é a segunda temporada do Pod Doce. Então, se você está chegando agora por aqui, saiba que aqui no canal tem os outros 12 episódios da temporada anterior, pelo menos mais um dessa temporada. Você pode maratonar e ver conversas super interessantes com os confeiteiros que fazem doces incríveis aqui em Curitiba e fazem a confeitaria acontecer e ganhar destaque na cidade. Tem vários insights bem interessantes para você que está começando ou que trabalha nessa área e também conhecer os bastidores, né, das marcas preferidas. E essa temporada eu tô muito feliz porque a gente ganhou um patrocinador de peso, que é referência para quem compra produtos, insumos para confeitaria. Eles são os maiores representantes de confeitaria aqui na região de Curitiba, São José, Litoral, Campos Gerais, são representantes exclusivos da Nestlé, então todas as novidades eles têm primeiro. Eu tô falando da Estampa, que é uma empresa de São José dos Pinhais que atende todas essas regiões que eu comentei. Eles estão sempre trazendo as principais novidades que vão fazer os olhos de quem adora confeitaria brilhar. Então eles vão estar acompanhando a gente nessa temporada inteira. E essa temporada traz agora um episódio com ele, que eu conheço já muito antes desta marca existir, que a gente estava brincando que tem, né, muitas histórias para contar. E hoje ele é referência aqui em Curitiba quando você pensa em bolos bem recheados, bolos bem gostosos, fofinhos, coloridos e muito saborosos. Você não vai conhecer ele por Bruno Fagundes, mas se eu falar Bruno Bolos, todo mundo conhece, né? Eu acho que Bem-vindo! sim. Já virou o meu nome mesmo. Virou. Todo mundo me chama Obrigado de pelo Bruno convite. Bolos. Eu não consigo lembrar, eu tenho A maioria é Bruno dificuldade de lembrar seu Boulos. A sobrenome. maioria é Bruno Boulos. É, né? Aham. Ainda bem, né? Porque a gente faz um trabalho de marca para que a marca realmente seja conhecida e pega. É isso. Verdade. O Bruno, além de fazer bolos incríveis, ele criou um formato de fatia que a gente já vai conversar mais pra frente. Mas antes, então, Bruno, me conte, como que você foi parar na confeitaria? Não foi com Olha, bolo, né? não. Comecei com brigadeiro, né? Com Que brigadeiro. lá em 2014, foi quando eu comecei em 2014, o brigadeiro tava bombando, né? O brigadeiro gourmet, tava toda aquela febre de É fazer verdade. brigadeiro para vender e tal. E aí o brigadeiro foi minha porta de entrada, assim. Eu tava no escritório na época, só que eu tava insatisfeito já com a minha formação é de administrador, né? Sou de administração. O que hoje em dia é ótimo pra sua dica, né? Exatamente. Eu É aprendi mais essencial. agora do que na faculdade, inclusive, né? Porque tem coisas que a faculdade não ensina a gente, É né? É verdade. importante a gente ter uma base e tudo, mas a vivência do dia a dia é que ensina muito mais. Eu sempre vejo o pessoal falando, né? Quem quer começar na confeitaria, a coisa que você vai menos fazer são criar receitas, né? Tem Né? todo o restante da Exatamente. administração E ali. aí comecei com os brigadeiros, porque eu tava querendo sair do escritório e eu pensei em algo que eu pudesse fazer em casa, sem precisar estudar muito naquele momento, né? Aham. Até então a gente acha que não precisa, mas sim, a gente precisa Sim. estudar muito. Naquela época eu pensava, né, que não precisava, no início. E aí demorei um tempinho, fui pegando coisas da internet, né? Porque o YouTube era muito forte, ainda é, né? Ai, Mas era só o YouTube, né, que tinha. Não tinha os sim. cursos online nem nada, ou presenciais, né? Mas eu não podia fazer, então eu fiz vídeos no YouTube, assim, procurei o que aprender, né, lá, brigadeiros. E aí comecei a fazer, eu fazia um kit chamado Quarteto Fantástico, eram Lembro. 4 brigadeiros. Lembro desse Inclusive kit. participei de Do de tour, um tour, como você seria convidado, eu lembro, é entreguei verdade. para os participantes, isso faz muito tempo. Tem aí pelo menos uns 10 anos. Exatamente. Então comecei assim na confeitaria, e aí logo depois entendi que eu precisava pensar em um produto, né, que me desse um retorno um pouco maior em relação ao preço, né, ao valor. Então fui para os bolos. E Como que você aí os chegou no bolo? bolos. Eu não fazia Pesquisa. bolo, Você não fazia comecei a bolo? pesquisar na internet, a mesma coisa que os brigadeiros, Olha. né? E sempre quis pensar em uma novidade, né? Então, acho que eu tive dois momentos bem importantes, assim, de criar algo ou usar algo, né, que já existia. Que o primeiro foram os Nakeds, né? Que na época estavam começando no É Brasil. verdade. Em 2013, acho que foi um boom lá nos Estados Unidos, né? E aí depois, em 2014, veio pro Brasil. E aí é onde eu comecei a me especializar e a trabalhar com os Nakeds, que eram mais fáceis, entre Hum, aspas. E eu não sabia decorar bolo, então eu não precisava decorar bolo teoricamente, né? verdade. Porque eram bolos sem cobertura, eram bolos com frutas, com... E na época eu usava muito a fruta já, então eu sempre utilizei frutas vermelhas É verdade, pra decorar. é uma das características, né, que a gente pensa no seu Sim, bolo, sempre um bolo com... é. Tem fruta, sempre.
O nome na minha cabeça, pelo menos. Sim, muita gente. Muita gente compra o mesmo bolo até hoje, assim. É o meu cliente há muitos anos e compra só ou o Red Velvet ou o de frutas vermelhas, que é com a massa branca, que é o Tem mesmo bolo, só um muda a massa. amigo, o marido do meu amigo, cada vez que eles fazem aniversário, o bolo é sempre seu. Ah, que bom. Sempre seu. E olha que eu passei por uns 4, 5 aniversários deles. Legal. Tem acontecido muito agora dos clientes irem até a loja e eles falarem que conhecem desde a época que iam buscar na minha casa. Que durante 6 anos eu fiquei trabalhando em casa. Então, fiz os bolos, aí durante um tempo eu vendi brigadeiro e bolo. Vendi ainda trabalhando no escritório, né? Eu vendia no prédio do escritório e também na aula de inglês que eu fazia na época que a empresa pagava. E aí eu tinha esse movimento. Então, eu saí com uma caixinha e a minha meta era vender 10 kits de brigadeiro todo dia. E eu conseguia, na maioria das vezes. E o bolo, na época dos Nakeds, era uma coisa muito diferente, né? A gente estava acostumado, né, com bolos com cobertura e tal. Como que foi a recepção dos clientes? Agora eu faço Naked. O que é Naked? Como foi para eles Sim. deixar a cobertura de lado? Foi um processo, assim, mas eu costumo dizer que foi bem aceito, sabe? E uma das coisas que fez eu conseguir popularizar, entre aspas, durante um período curto de tempo, foi que eu entrei em sites de compra coletiva. E na época tava também muito em alta. Desbloqueou uma memória agora. Exatamente, né? Era o auge. Hoje são os... Peixe Urbano. Peixe Urbano, Groupon. O meu foi o Groupon. Nossa. Só que assim, pra mim não era vantajoso na época. Eu não vivia necessariamente dos bolos ainda, então eu conseguia manter. Só que a taxa era muito alta, porém eu consegui popularizar bastante. E é o que acontece quando a gente faz um investimento, assim, que a gente vai ter um baixo retorno. É mais pra investir mesmo na marca e tal, e deu certo. Então as pessoas conheceram muito pelo Groupon. Eles compravam, tipo, 2 quilos e ganhavam comprava 1 quilo e ganhava 2 quilos de bolo na época, que era por quilo, né? Então foi através do Groupon que as coisas começaram a acontecer assim mais popularmente, digamos. E teve uma outra coisa que ele não falou, que ajuda muito, quer dizer, eu acho que ajuda porque dá uma visibilidade legal. Ele tem uma característica parecida comigo, que é tá de olho nos artistas. Então, quando vem um artista pra cá, eu encontrei com ele em alguns momentos de eventos de autógrafos, né? De camarim. Ele leva um bolo. Você ainda leva, né? Levo. Leva bolo pros artistas. Ixi, eu levei pra vários, desde o início. Quais foram os principais, assim, que você levou e falou, meu Deus, acho que foi um dos melhores bolos, assim. Eu não conheço todos, né? Mas tem uma que você é super fã. Sim, mas eu não consigo encontrar todos. Então, assim, eu sei que eu consigo acesso para que o meu bolo esteja no camarim. E eles, a maioria deles, pelo menos, me dão o feedback de que eles comem o bolo, que eles gostaram. E tudo bem. Mas, olha, eu comecei fazendo bolo pra artista pra Preta Gil, há muitos anos, sou fã dela e conheço, assim, de muitos anos. E quase, exatamente o período... Um pouco antes ainda dos bolos, então eu consegui desde o início que ela me ajudasse, ela postava, na época do Snapchat também bombava, e Preta é uma que até eu só não tenho encontrado mais, assim, nos últimos anos, porque ela não tem feito muito show e tal, mas, e aí a Preta foi uma das primeiras, assim. Aí depois teve Sandy Júnior, Sandy Júnior acho que foi o mais marcante, muito marcante, porque eu consegui ganhar um story da Sandy. E ela não faz story pra nada. Pra nada. Exatamente. Então, ela postou o meu bolo. Ela não me marcou, mas ela postou o bolo. E um dia depois, assim, do show aqui em Curitiba, que foi caótico, assim, pra entregar os bolos. Que era da turnê que ela voltava com o Juninho, Sim, né? foi uma turnê comemoração, né? Em 2019. E aquele dia foi... 2019 já foi tem 2019, vai fazer quase 10 anos já. Meu Deus! E isso foi muito marcante, porque eles levaram o bolo pra casa. A mulher do Júnior postou também nos stories. Verdade. E, além deles, no final de semana, postarem, na segunda-feira, a foto dos meus 2 bolos na mesa saiu na Sônia Abrão. Porque fizeram uma reportagem do que... de fofoca, que é de celebridades. Saiu no Extra também, e num outro portal lá do Rio de Janeiro, São Paulo ali e tal. Então foi bem interessante e foi uma repercussão, assim, porque o mais legal, e o porquê que eu faço nessas ações, assim, com artistas? Primeiro, porque eu gosto, eu adoro os artistas, a maioria que eu faço, né? Dificilmente eu vou atrás de algum que eu não goste, só pra entregar o bolo. Sim. Não, eu vou daqueles que eu gosto, que eu vou no show, ou que eu vou ao teatro, na peça, enfim. Não só de shows, mas também já fiz de teatro, né? Vários artistas. Mas porque, primeiro que eu gosto de dar como carinho, mas também, principalmente, porque o meu público vê isso de uma maneira positiva,
muito para fortalecer junto com o meu público, né? Porque acho que eu vejo isso como uma estratégia meio que interna, né? Com o meu público e não para o artista divulgar. Sim. Eles não divulgam, então Sim. tudo bem, eles não têm essa obrigação, né? Alguns, quando querem, divulgam, mas é muito para fortalecer no meu Instagram com o meu público. Então, acho que isso é uma ótima estratégia aí que eu fiz Essa e dá ideia, certo. Você, tipo, ia num show, provavelmente da Preta, você falou que foi o primeiro, né? Primeiro, aí foi Aí você falou, eu vou acontecendo. num show pra cantar, pra dançar, eu vou fazer um bolo. Tipo, do Exatamente. nada. É porque eu consigo também, eu conheço algumas pessoas, felizmente a gente é bem relacionado, assim, Sim, com o mundo é algumas. feito de contatos. Exatamente. E aí, então eu consigo ter esse acesso de que ou uma das pessoas que eu conheço faz o camarim, ou tá participando da assessoria de imprensa, ou tá na comunicação local, e assim, a gente consegue se inserir ali naquele meio, né? Naquele momento do show, do que acontece ali. Então, muito por isso. Mas enfim, aí teve Bruno Mars recentemente. Verdade, acho que foi o mais Obviamente não recente. conheci. Foi o mais recente, Foi eu mais acho. recente, Foi o né? Bruno Pelo Mars. menos que eu lembro de... João, na verdade, foi mais O recente. João, do João não tinha visto. Não, mas o João foi... ele veio aqui em dezembro. Então foi mais Foi mais recente, foi o recente? João. O último foi em dezembro. O João, que eu já faço há muitos anos pra ele, desde o início da carreira, quando ele foi cantar no negócio da Copa, ali em 2018, lá aqui no Rebouças, que teve uma festa de Copa, ele não era nem conhecido, assim. Foi bem interessante acompanhar todo esse processo. Tem algum E artista hoje que ele você tá queria estouradíssimo. muito fazer um bolo ainda, que você pensa, eu ainda quero fazer um bolo quando ele tiver um show aqui, que ainda não veio pra cá, tipo. Olha, dos que eu gosto e que eu não conheço, Ivete. Não fiz ainda nenhum bolo pra Ivete. Vou sonhar, assim, não baixo, né? Porque Ivete é Ivete, né? Não, a gente Mas eu já fiz bolo pra Anitta, já fiz bolo pra Ludmilla, já fiz bolo pra um monte de gente. Então, acho que Verdade, Anitta. dos que eu não fiz ainda, é Ivete. Ivete. E vou fazer pra Anitta agora. Vai estar em Curitiba. Qual vai ser o sabor? Pode contar? Dois amores. Vamos no clássico, assim, pra, né? São muitos gostos ali, então a gente precisa ir pro clássico. O ano passado a gente já fez, então foi bem legal. E adoraram. Eu imagino. Então, é que é um assunto muito gostoso. Então, vamos seguindo, vou voltar, vou voltar. Vai, mas fazer bolo pra artista é muito bom. É muito legal. Eu acho uma característica muito bacana da tua marca de fazer isso. É diferente, claro, tem o fato que você gosta, né, dos artistas também, Sim. isso conta muito, mas é uma coisa diferente, que você não vê as pessoas fazendo. Então, é legal, faz muito sentido. E aí, você tava nos Nakeds, em que momento que surgiram as slices? Pra quem não sabe, slice é o quê? Slices são fatias embaladas individualmente, essa é a descrição que eu falo. Por quê? Na verdade, então, aproveitando o gancho, a Slice, como eu disse, né, eu tive 2 momentos em que eu tive que pensar em uma estratégia para o meu negócio, né? Então, o primeiro foram os Naked, em 2014, quando eu comecei, e o segundo foram as Slices, e são hoje os meus principais produtos, sempre foram, né, desde que eu comecei a fazer eles. A Slice surgiu em 2020, na pandemia, porque a ideia era abrir a loja. Eu fiquei 6 anos em casa, depois eu fiquei 6 meses num ateliê. Eu aluguei um apartamento do lado no meu condomínio, para montar o ateliê. Então eu transformei um apartamentinho de 50 metros em um ateliê. Eu tinha 3 ajudantes de funcionário já, e as coisas foram acontecendo ali. E a gente não dava conta, em 3 e num espaço de 50 metros, assim. Então, foi uma loucura. Eu falei, não, preciso sair daqui, eu preciso ter um espaço, né, apropriado, digamos assim. Ele era todo organizado para ser uma produção, né? Sim. Mas era pequeno. E aí eu sentia falta de uma estrutura maior. E a gente foi pra uma casa de 200 metros quadrados, que era enorme, assim, a produção, tudo. Eu mexi tanto naquela casa, reformei Eu lembro que no começo que a gente já saiu de lá, né? Que você foi pra lá, eu falei, não, agora ele vai ter atendimento de salão. Você falou, não. Eu falei, como não? Não vai ter. Porque na época não dava ainda, né? Na pandemia 2020, a gente abriu em novembro de 2020. E a loja ficou pronta mesmo ali em dezembro, mas era só takeaway, né? Retirada, o pessoal ia na vitrine. Só que eu precisava de um produto individual, né? Uma monoporção, né? Que a gente chama de bolo, né? Dos meus bolos. E aí eu testei algumas formas de fazer a Slice e entendi que seria mais interessante montar o Naked numa versão individual, né? Que seria a Slice. Então a gente montou e conseguimos ter esse resultado aí de uma fatia individual diferente do que eram as fatias triangulares que já estavam no mercado, aquelas fatias da caixinha, né? Que eram comuns, assim, todo mundo fazia, muita gente. E eu queria fazer algo diferente daquilo para que as pessoas
não achassem que eu fazia aquilo. Não porque teria problema, mas porque eu queria ser diferente mesmo dos outros. E aí foi onde eu comecei a chamar de Slice. Pra primeiro ser por marketing mesmo, sempre falo que chama Slice por marketing, não foi por americanizar, sendo que também isso não é um problema, porque eu faço naked cakes, que já é americano, e isso nunca foi um problema, mas aí as pessoas me criticam porque eu americanizei uma fatia, Sério? só pra comprar mais caro. Essa é a ideia deles. Ixi, muito. E então a Slice surgiu aí, porque eu queria abrir a loja e precisava de uma porção individual dos meus bolos. Porque a ideia era que as pessoas experimentassem e depois encomendassem um bolo. Só que bem no fim foi virando, né, um produto principal da loja. E hoje a gente tem o faturamento de loja, encomendas e de cursos, enfim, mas principalmente das Slices, né, que é o principal produto da loja, e encomendas é muito paralelo, assim, então divide bem o faturamento da empresa. E quando você foi para essa casa, você falou, eu fui porque eu precisava de um espaço de produção maior. Em que momento que você pensou, não, foi porque a casa era muito grande ou teve um momento que falou, não, a partir de tal momento eu quero receber o cliente na loja, não vai ser só uma cozinha, num ateliê. Sim. Acabou virando uma loja. A ideia sempre foi ter a loja mesmo, mas a gente não tinha mesas lá para consumo, né? Então a gente montou toda a estrutura já pensando nessa possibilidade, mas não era a ideia. Eu sempre falava, não quero café, não quero café. Lembro. E aí, exatamente. E aí, bem no fim, a necessidade foi surgindo, as pessoas começaram a pedir. E aí eu falei, bom, se estão pedindo muito, que daí foi bem na época que as coisas começaram a retomar, né? Reabrir, assim, o consumo no local e tudo mais que já era permitido, com algumas orientações e tal. E a gente foi entendendo isso, aí que eu fui atrás de mesinhas, aí fui atrás de uma máquina de café, de cápsula, bem simples, para atender aquilo, né? Até porque o nosso fluxo era bom, mas não era um fluxo, assim, de um centro, por exemplo. A gente ficava numa região... Era Jardim Botânico. É uma região de circulação, mas não é tão comercial, assim, de rua. Pra gente ter um fluxo de café que justificasse um aluguel de máquina e tal. E aí, foi assim que surgiu a loja de consumo no local, né? Então, as pessoas iam lá, comiam Slice, comiam brigadeiros também, algumas opções, alguns bolinhos caseiros, bolinho no pote, eu fazia muito, hoje a gente faz menos, mas ainda tem umas sobremesas no potinho, e assim começou a crescer a marca Bruno Bolos como uma confeitaria mesmo, assim, como uma loja de doces, né? Porque até então era só bolos por encomenda. É verdade. E você lembra, então, quando você mudou, quais foram, assim, os principais desafios de sair de uma cozinha em casa e ir para uma loja, assim, que você lembra? Falou, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Olha, vários. Muitos, mas eu acho que é principalmente você aprender a lidar com as pessoas que trabalham com você. A ter uma equipe, a ser líder de uma equipe, né? Eu não sabia, eu nunca fui líder de uma equipe. Então eu aprendi fazendo. E aí a gente erra muito, erra sempre, na verdade. A gente vai arrumando, vai aprendendo, mas a gente vai errando também. Todos erramos, né? Então, esse foi o meu maior desafio. E sempre vai ser, eu acho, sabe? De ter uma equipe 100%. Eu já tive, mas ao mesmo tempo também ela se desfez. Então, por um tempo a gente consegue, mas é difícil. E quanto mais pessoas tem, mais difícil é. Eu já cheguei a ter 10 ou 12 pessoas na minha equipe. Isso é muito pra mim. Hoje a gente só tem 4 pessoas. Então é um outro formato e uma energia que eu preciso desprender para essa equipe hoje, por exemplo, muito mais tranquila. E as pessoas também, obviamente, são pessoas diferentes que nem sempre elas necessitam da minha presença, por exemplo, na cozinha. Porque eu sou confeiteiro desde o início, né? Desde quando eu comecei a marca. Mas eu comecei a virar muito mais empresário hoje, né? Mas hoje você consegue estar, tipo, meio a meio, assim? Como é que você organiza essa... Você consegue Hoje eu consigo acompanhar eles, mas eu gerencio eles, né? Eu não vou mais pra cozinha. Eu fico mais no marketing, que é o Instagram, mais no administrativo, financeiro, compras, sou eu que faço essas coisas, tudo menos produção. Então eu acabei virando mais um empresário, mas eu sou aquela pessoa que fica o tempo todo de olho, né? Eu tenho as câmeras na cozinha, enfim, então eu fico acompanhando e eu fico geralmente na loja. Então eu gosto de estar em contato com o cliente, gosto de fazer aquela inspeção final nos bolos, assim, para a hora de embalar, a hora de sair. E aí eu pego alguma coisa ou não, e aí eu corrijo ali, eles corrigem, tá tudo bem. Então, eu mesclo. Mas eu devo voltar agora em breve para produção para criar um cardápio novo, sim. E hoje você na confeitaria, você estava com a casa, aí você, ainda com a casa, você abriu um segundo ponto. Sim. Do outro lado da cidade. Quando você pensa assim, vou fazer uma mudança, você
o que que te leva a isso? Ah, eu tenho cliente do outro lado da cidade? Ou, não, eu quero ter cliente do outro lado da cidade. Como é? Exato. Eu queria ter essa experiência de como seria eu ter um ponto no outro espaço, no outro bairro, num lugar mais comercial, né? Que era uma região bem central, assim. Sim. Então, a gente teve essa experiência durante 9 meses, que a loja ficou aberta. Foi bem pouco tempo. Mas ela já me deu uma resposta muito rápida do que eu queria, sabe? Que era saber como seria, e realmente a resposta foi rápida demais, porque assim, o movimento do Botânico morreu. Assim, não tinha Os clientes tanto de lá mais. migraram? Migraram todos. Sério? E novos vieram para a loja nova, né? Então, a gente entendeu que nós deveríamos estar num lugar onde Mais mais aquele perto, lado ali. mais para cá, né? Mas assim, para a região central, né? Aham. E foi isso que eu fiz. Depois de muito pensar, eu falei, não, vamos. Não. Aí o problema foi que o nosso custo estava muito alto. Porque daí você Estava tava numa com 2 estrutura lojas, muito. né? Tipo, com 2 pontos, né? Sim. Porque daí você estava pagando, no caso, né, 2 imóveis. Como que veio ali? Ah, não, eu vou, talvez... Porque poderia ser adaptar um deles e ficar só ali com a cozinha, ou... Como que você falou, não, vou para um outro ponto. Por esse custo tá muito alto, assim, eu entendi que não era saudável pro negócio mesmo, sabe? Pensando em financeiro mesmo, assim, porque a conta não bate, né? A gente abre uma segunda loja pensando, ou pelo menos projetando, que a gente vai faturar o dobro, né? Então, mesmo produzindo no local e levando para o outro, sem ter produção em um dos locais, eu precisava desse faturamento para justificar a minha estrutura. E eu não tive. Então, a ideia foi entender aquilo ali durante aquele período, e quando eu entendi que realmente não dava mais, eu tentei de algumas formas, assim, ainda insisti, criei algumas situações, alguns eventos ali, alguma coisinha pontual para movimentar, e não deu. E aí a gente falou, não, vamos resolver isso agora, vamos pensar. Só que foi um período bem complicado, porque é difícil você tomar uma decisão assim muito séria, né? Difícil. E aí foi onde eu comecei a pensar e comecei a abrir a minha cabeça para isso, para mudar, para fechar e achar um lugar. E aí quando eu comecei a olhar para isso, os lugares foram aparecendo. E primeiro era para ser uma sala, não deu certo. Aí que eu Mas queria. sempre você queria naquela região ali. Não. Não? Eu queria mais primeiro na região, por exemplo, da Prudente. Estava começando, perto da outra loja. O meu público, como eu entendi que ele estava mais ali, eu pensei que poderia ser ali. Mas depois eu entendi que talvez não fosse o meu perfil, porque o nosso público é muito de dia, e a rua ali de dia, ela é mais tranquila, entre aspas, né? Agora sempre tem um movimentinho, né? Mas não era ali. E aí não deu certo, aí a gente foi pra região do Batel, da 7 de setembro. Era uma região perto, ali na Buenos Aires, uma rua perto. E não deu certo também. Aí, de repente, eu comecei a descer e subir aquela 7 até achar uma sala. E aí eu achei a sala que a gente tá Você hoje. tinha mudado antes dessa sala? Tinha outra, então? Não, no Carlos de Carvalho. Eu tentei a sala, né? Não deu certo. Entendi. Tentei, assim, alugar ela, não deu certo. Aí depois a gente encontrou essa sala na 7. Entendi. E rede social? Você está sempre muito presente nas redes sociais. Como que você percebe que elas impactam ali no negócio? É instantâneo ou é uma coisa que se constrói? Eu quero fazer um evento, que eu já vou comentar sobre ele, daqui 10 dias, então eu começo a fazer agora. Ou não, você postou, dá resultado. Como que você percebe isso? Eu percebo que tem um tempo, assim, que aquele conteúdo, aquele produto em si, ele leva... As pessoas levam um tempo para ir até a loja ou para irem... para responder aquele conteúdo mesmo, né? Então, por exemplo, se eu quero trabalhar as slices, eu fico uns 2, 3 dias postando slice. Isso, tipo, no meio da semana. Aí, final de semana, começa a dar aquele... eu vi no Instagram, não sei o quê, tarará. Tem gente que vê um conteúdo e vai dali um mês na loja. Então, assim, é aquela coisa, né? Constância, tudo Construção sempre diária. é isso. Construção diária. Então, isso não é um papo, né, de marqueteiro, né? Ele é realmente o que faz as coisas acontecerem. Então, é constante mesmo. Eu percebo muita diferença em quando eu paro de fazer conteúdo e quando eu tô constante fazendo conteúdo. Então, só que assim, eu fiz muito essa semana, então eu sei que final de semana vai bombar. Às vezes não. Às vezes as pessoas só vão no outro final de semana. Então leva umas 2 semanas, mais ou menos. E eu acho que o grande problema do empreendedor, do confeiteiro, é isso, né? É ser imediatista e querer alguma coisa. Exatamente. Não sejam imediatistas, pelo amor de Deus. Quem é Ouçam lembrar confeiteiro. da rede social quando o movimento tá fraco. Nossa, Exatamente. Hoje eu vou postar pra ver se vem. Gente, não vai, não é assim, né? Não funciona. Exatamente. E o Bruno tem algumas ideias muito legais, assim, né? A gente falou de entregar o bolo para artistas e tal. Mas ele tem uma outra coisa que ele faz que eu acho muito bacana para quem trabalha com, não só com bolos, né? Com outros doces, que é o Save the Cake.
Isso. Conte o que é o Save the Cake. Save the Cake, ele começou em 2017, no Natal, onde a gente fez um evento. Eu queria mostrar os meus bolos. Eu não tinha loja na época, precisava mostrar eles para as pessoas que elas viessem até mim. Só que elas não iriam lá em casa, né? Obviamente, porque naquela época eu ainda trabalhava em casa. E se coubesse, todo mundo até chamaria, mas não cabia. E então, assim, a ideia foi criar um evento com degustação, uma mesa de festa, como se fosse, para que as pessoas degustassem os meus bolos e, obviamente, encomendassem. E aí surgiu a ideia de fazer num bar que eu fazia aqui em Curitiba. Aí a gente fez durante umas 4 edições, eu acho, lá mais ou menos. E sempre numa data comemorativa, para comemorar alguma coisa, um período, assim, periódico, né? Ele era a cada 3 meses, mais ou menos. Então a gente fez o Natal em 2017, depois foi 18, Páscoa, Junino, e aí em agosto a gente fez o de aniversário da Bruno Bolos, que o nosso aniversário é em agosto. Então fizemos 4 eventos ali e entendi que aquilo trouxe as pessoas realmente para... Como é que eu vou dizer? Elas assimilaram a marca como uma pessoa, principalmente, né? Porque elas me encontravam no evento. Sim, e isso é elas importante. queriam ter essa confiança de ver, de saber de onde elas estavam comprando. E ou então experimentar realmente, porque não conheciam, não tinha uma loja para elas irem e daí comprarem depois. E deu certo, as pessoas começaram a ir e com isso a imprensa começou a ir também. Então ali foi quando eu comecei a mexer com a imprensa, a trabalhar com eles assim, né? E eles me conhecerem também, né? Tanto que hoje muita gente me apoia até hoje ainda, porque naquela época eles me apoiavam também. A gente começou junto, né, digamos assim, em muitos eventos e como portais, né, e meio de comunicação e tudo mais. Sim. Então, isso fez diferença porque as pessoas começaram a entender que a marca era real, era uma pessoa e ela era de confiança, porque ela existia, tinha alguém para reclamar ou para elogiar, se fosse necessário, né? E então, e começou a movimentar muito, foi crescendo, isso trouxe crescimento pro Instagram também, porque naturalmente a imprensa está divulgando, as pessoas iam atrás do Instagram, e ali foi crescendo e foi tomando uma proporção bem interessante, e depois a gente mudou pro Pátio Batel, onde a gente fazia em algumas lojas, cheguei a fazer na Pandora, na Kamikado, então foi um período bem interessante, assim, pra marca, sabe? Foi bem legal. E fortaleceu muito. O Bruno, ele dá cursos de confeitaria e tal, mas eu acho que além de o curso de confeitaria, ele poderia ter um módulo sobre ideias criativas de como levar o seu produto em lugares que as pessoas não estão, assim, não são tão óbvios, né? Você comentou agora. Sim. Eu já vi o Bruno, né, além de entregar para celebridades, eu já vi ele em lojas, salão, em eventos, assim, que você pensa... Como que você... geralmente o confeiteiro pensa, vou botar meu doce para vender em outro lugar ali. Não, ele leva em lugares que não são lugares que vão vender doce, mas que vão dar uma boa visibilidade. Como que vê esses insights? Hoje eu tô quietinho na minha loja, por enquanto, porque eu tô descansando, assim, sabe? Mas eu já rodei muito com meus bolos pela cidade. E fora, inclusive, também. Mas, assim, realmente, eu acho que é muito isso, sabe? Depende de mim. Eu sempre fui sozinho na minha cozinha, né? Até eu... Porque tudo isso que eu fiz, eu não tinha equipe ainda, não tinha funcionários, foi antes da pandemia, e foi o que fortaleceu a minha marca, me deu credibilidade no mercado de luxo também, de público né? Esse público que é mais exigente, que eles consomem produtos de qualidade e tudo mais, e era por isso que eu queria ser reconhecido, sabe? Então... foi isso que me ajudou a ter essa credibilidade, a grosso modo, assim, na cidade, né? De um modo geral, as pessoas começarem a ouvir falar do Bruno Bolos. Foi isso que ajudou muito, mas é aquilo que a gente precisa vender, então a gente precisa estar aonde o cliente está. E aliando-se a marcas que têm ali o perfil que você quer. Credibilidade e principalmente, sim, o perfil, né? Então, não fazia sentido eu me aliar com uma marca que não conversa com o meu público, né? Que o meu público converse com o dele, né? E assim, então a ideia foi justamente se aliar a marcas que trouxessem clientes novos, que eu pudesse contribuir também para algum momento deles. Então, por exemplo, geralmente eu fazia no shopping, por exemplo, lançamento de coleção de joias lá da Pandora. Eu ia porque eles também estavam em um momento que eles queriam um apoio, um apoiador lá para o evento, para participar, com doce, para receber o cliente. Então, tudo se completa, né? As duas marcas precisam, naquele momento, de ambos e a gente se ajuda. E a ideia é vender e atingir o cliente. Então, foi dessa forma que eu comecei a botar a cara a tapa mesmo e correr atrás. Porque eu precisava vender, precisava me sustentar, porque era o meu sustento já. Então, a ideia sempre foi essa.
Então, por isso que eu falo, você tinha que ter um módulo só de criatividade. Vou ter. Produto. Esse ano o meu curso vai ser aproveitando o gancho, né? A gente vai trazer um módulo assim mais pró, sabe, dele. Vamos melhorar o que já é bom e corrigir algumas coisinhas básicas, mas bem poucas. E melhorar, assim, sem dúvida, pensando muito nessa questão da venda. É venda, de todas as formas. Você é muito marqueteiro, Eu sou. eu acho isso ótimo. Eu Falou que sou. fez E a é isso que me revista. diferencia de muitos confeiteiros que às vezes começaram comigo na época e não continuaram, porque é difícil mesmo quando você não faz nada Sim. e você reclama que não vende. Entende? Como que você vai vender se você não faz nada pra vender? E, gente, assim, não sei mexer com rede social, É isso que eu falava, não a sei. pessoa tem bloqueio às vezes, né, com, colocar o rosto. Se você não vender, você não vai ter dinheiro. Ou você mexe com rede social, ou se você não quiser, também tá tudo bem. Eu conheço pessoas que vendem na rua hoje, não mexe com rede social, não tem seguidores e vendem todos os dias e muito bem. Tem um menino que é ali na Prudente de Moraes, o Jamil. Ele, uma hora eu vou te apresentar ele pra você O que ver. ele vende? Brigadeiro. Oh, 4 brigadeiros, igual eu comecei. Ele sai com uma caixinha vendendo brigadeiro e ele vende tudo. Então, assim, e ele não tem, ele tem rede social, mas não tem ninguém quase nas redes sociais dele. Uhum. Só que assim, ele todo dia tá vendendo. Ele vende de manhã, vende de meio-dia, vende à noite. Ele faz Então ele vende. boca a boca. Exatamente, ele sai vender, ele oferece, ele mostra. Porque nada mais é do que você mostrar e oferecer o seu produto. Seja ele pessoalmente, num balcão de loja, numa loja que você passa com uma bolsinha. Ou no Instagram. No Instagram você atinge mais pessoas. Então, a ideia é essa das redes sociais, né? Você atingir mais pessoas. Sim. E não tem Então, mais... a gente que tem que escolher. Escolham. Ou escolham ficar em casa esperando o cliente cair do céu e bater na tua porta, que eu acho meio difícil. É verdade. E aí, uma hora você vai desistir porque você viu que o seu negócio não vai pra frente. Você tem um cronograma, um planejamento que você faz? Eu vou esse mês, eu vou trabalhar esse produto, então eu tenho que fazer um vídeo assim, assim, Não. Ou é tipo, Não. feeling? É na hora. Dá vontade de comer mais slice de brigadeiro. Eu vou lá comer mais slice, filmo e vai. Agora, desde o final do ano, eu tô com social media me ajudando. Então, ele tá fazendo uma produção de conteúdo assim um pouco mais moderna, mais jovem. Mais jovem que nós. Nós somos jovens ainda. Mas... com um olhar mesmo mais criativo, né? Assim, então a gente tá ainda nesse processo de entender ali a nossa identidade. Eu gosto e atinjo o público jovem, mas eu sou um pouco mais formal, assim, digamos, na comunicação. Eu sou mais... eu não falo gírias, eu sou mais Mas você tranquilo. quer chegar nesse público mais jovem? Não, chegar mais, em todos, né? Primeiro em todos, porém, lógico, a gente sempre direciona. Mas o meu público normalmente é de 25 a 40 anos, 60 anos também às vezes chega. Mas hoje é 55, de 25 a 55. Esse é o meu público. Que é um público que investe em bom Exatamente, produto, que já tem uma renda, que já está trabalhando. Os jovens ainda, eles vão até a loja e tudo mais, mas é diferente, né? São momentos específicos e tal. Mas a ideia é vender, seja para quem for. Né? Pra quem comprar, já tá vendendo. A ideia é vender. Gente, a gente precisa vender. Nosso negócio depende de vendas. É verdade. Eu tenho amigos que falam, eu vou começar a vender tal coisa. Eu falo, mas você vai ter que fazer isso. Mas eu vou ter que vender, né? Eu falo, vai. Não é só fazer. Mas eu acho que o planejamento é importante, tá? Eu não faço porque hoje a nossa marca já é conhecida. Então, assim, se eu postar um brigadeiro, vende. Se eu postar uma slice, vende. Se eu postar um bolo, vai vender. Claro, depende do trabalho que eu faça, vai vender mais ou menos, né? Mas vende, a gente consegue ter um fluxo. Só que o planejamento é interessante justamente para você se organizar, principalmente quem é pequeno e ainda não tem tanta demanda, para organizar a compra, por exemplo, de insumo, que não dá para comprar tanto, para não ficar parado, para não perder dinheiro. Então tem tudo isso. Então é importante ter esse planejamento. Só que acho que mais que o planejamento é pensar no cardápio. Né? O meu cardápio sempre foi mais enxuto, assim, a gente fala de inovar às vezes, né, de criar coisas novas, mas eu sempre fui defensor do básico bem feito, assim, né, principalmente para quem não tem tanta estrutura. Então, por muito tempo, meu cardápio foi bem reduzido, eu tinha, assim, 5, 6 sabores de bolo, onde eu poderia combinar os recheios que eu já fazia e, e ser coringa, assim, né, então ter eles no cardápio. Mas pensar nesse cardápio otimizado, assim, é o que faz diferença, eu acho, sabe? É uma boa dica. Compor cardápio prático. Você tá falando de planejamento, né? Até para comprar insumos, realmente. Até para quem, às vezes, é pequeno, ou começou há pouco tempo, ou tá começando, isso faz muita diferença, né? Porque você não pode ter prejuízo. E aí isso me lembra uma coisa muito legal, que é o pessoal da Estampa, que tá agora, né, patrocinando essa temporada, eles vendem para
Eles têm a parte de distribuição dos produtos da Nestlé e também de distribuição de produtos de diversas marcas. Né? Tudo que a gente imaginar, praticamente. E eles vendem para os pequenos empreendedores. Se você tem um mês, você já pode comprar. E é assim, não tem aquele número grande. Tipo, eu quero comprar, sei lá, sorvete. 10 produtos daquele tipo de nicho, desse tipo de produto, você consegue já fazer um pedido. Então, eles atendem super bem para quem tá começando. E realmente, se ter um planejamento vai te evitar ter desperdícios. Tem tudo lá, né? Tem desde tudo. coisas pra frios, assim, né, também. Tem tudo. Sério, eu queria morar lá dentro daqueles depósitos. Eu entrei em cada pedacinho ali, eu falei, gente do céu. E eles abastecem mercados e muita coisa. Então, é uma empresa muito bacana de se conhecer, principalmente no Instagram. E eles oferecem, não sei se você sabia, treinamentos também pra Sim, eles têm a equipe de chocolatier da Nestlé que fazem treinamentos, ensinam a compor cardápio e tudo mais. Sim. Já me apresentaram. Eu tô aguardando eles me avisarem o treinamento da Nutella. Eu quero só pra comer, no caso. Me chama. Né, me chama. E voltando aqui pro assunto, eu falei de Nutella. Você tem, né, a slice de leite ninho com Nutella também. Quais os sabores, assim, que são os mais pedidos? Ainda são os sabores iniciais ou são sabores mais recentes? Tipo, tendência, tipo pistache, por exemplo. Eu trabalho com pistache desde 2020, eu acho, desde a pandemia. Então não era moda ainda, mas já saía, começou a ser uma novidade. Não era tão caro também. Né? Então, assim, a ideia como eu disse, o básico bem feito. Eu ainda acho que são os mesmos sabores, sabe? Porque eu também não expandi. Quer dizer, eu tenho 14 sabores de slice na vitrine, né? Todos os dias. Sim. Então, mas o que foram surgindo, sabe? Eu acho, por exemplo, eu sempre tive o brigadeiro ninho morango, que é tipo um dois amores, só que leva ninho e brigadeiro, chocolate e um morango em cima. Mas o recheio é massa chocolate, um recheio branco e um recheio preto. Então, pronto, dois amores. Eu sempre vendi muito bem um que é com 4 leites e geleia de frutas vermelhas, que hoje é o Red Velvet, né? Então ele tá numa massa Red Velvet, frutas vermelhas decorando, é o meu clássico desde o início. Também vende bem o pistache 4 leites. O 4 leites, pra mim, assim, foi uma grande mudança. Muita gente quer o 4 leites, o sabor 4 leites, né? Então eu tenho 4 leites em várias formas. E um sabor que eu criei, assim, pensando num bolo que eu vi na internet uma vez no Pinterest, numa inspiração, foi de amora, que é uma amora 4 leites, que é uma massa black, de cacau black, com 4 leites, geleia de frutas e em cima amora. É um sabor diferente, não tem em todo lugar. E acabou se tornando nossa marca, assim, porque o nosso símbolo é uma amora. Então, é o nosso sabor, digamos, né? E o pessoal vai lá para comer o nosso sabor. Então, isso é muito legal. Verdade. Você falou que busca inspiração. Você falou de inspiração do Pinterest. Onde que você busca inspiração para sabores? Hoje... Vem do seu gosto pessoal ou não? Vou meu pesquisar. Gosto pessoal. Meu gosto pessoal. Às vezes eu vejo, às vezes eu vou para São Paulo, aí eu como em alguma confeitaria lá nova, assim, que eu quero conhecer, e eu penso em alguma combinação com aquele sabor, ou similar, ou parecido, enfim. E aí eu confesso pra ti que hoje eu não tenho colocado tanto sabor novo no cardápio. Eu gosto de trabalhar com sabores temporais, assim, por exemplo, festa junina, a gente vem com a slice de paçoca. Que durante o ano talvez não saia tanto, sabe? Não tem então a gente vem ali 2 meses. Na época do mês do orgulho, por exemplo, em junho a gente vem com a Slice Rainbow, que ela é toda de arco-íris e ela é bem feita. Ela não parece Ela é bem bonitinha, as camadas certinhas, assim, do arco-íris. Não é uma coisa absurda, assim, tipo Halloween. E tem a de Halloween também, que é diferente, que é lilás, laranja. Então a gente vai trabalhando. Uma necessidade que eu senti bastante também, assim, porque os nossos recheios, a maioria são brigadeiros, né? Brigadeiro, apesar da gente deixar ele mais equilibrado, suave, mas é doce. Brigadeiro é doce. Tem uns que são mais, outros menos. O paladar muda muito também. Então, depende muito do paladar do cliente. E uma característica dos seus bolos é que a camada de recheio é proporcional ali à camada da massa, Sempre foi. Então, tanto bolo... São generosos. São generosos, exatamente. Então, assim, é pra satisfazer, sabe? As pessoas acham, às vezes, que a slice é pequena. Pelo valor, assim, e tal. É muito caro. Mas não é. Ela serve muito bem, ela tem quase 250 gramas, é bastante coisa. E é doce, né? Então o doce satisfaz bem. Mas uma necessidade que eu senti, saindo um pouco do brigadeiro, foi mousse. Então eu criei, faz uns 2 anos, ou 2 ou 3 anos, as slices mousses, eu tive mousse de frutas vermelhas, saía super bem, e elas vieram pro verão. E hoje, a primeira que entrou, na verdade, foi mousse de maracujá, com ninho. E ela ficou há 3 anos no cardápio, eu não posso tirar essa slice o ano inteiro, porque ela sai super bem. Porque ela é leve, é mousse, então acaba agradando o paladar, sabe? E é um clássico, né? Maracujá e tal. E teve depois a mousse de limão siciliano e mirtilo, que também é um clássico. Você adora, inclusive. Mirtilo, essa vai ser a sua... Esqueci de trazer essa.
Ele trouxe. Não ele lembrei, mas essa é pra trouxe- você ir lá na loja comer. Eu vou, ele trouxe slices que estão ali na geladeira, porque tem que ficar geladinho. E Aham. senão já. Eu devia ter. É que se eu deixasse aqui, elas não iam sobreviver muito tempo, porque elas precisam, né? Tá bem calor em Curitiba. Mas depois eu mostro pra vocês lá no Insta. Então, as ideias vão surgindo, assim, conforme a necessidade. Porque eu quis criar esses sabores leves no verão. Pra também... Porque, assim, às vezes, dependendo da época, em anos anteriores, a gente percebe que no verão dá uma baixada, assim, né? No movimento da loja, Sim. no consumo de doce. Então, as pessoas Sim, querem algo mais verdade. leve, mais refrescante. E aí, a gente tem que pensar em alternativas, né? E aí, essas slices foram algumas delas. E falando pensar em alternativas, você é uma pessoa focada que fala assim, não, eu vou fazer bolos e é bolo. Ou você é aquela pessoa que às vezes da noite tá pensando, mas e se eu fizesse tal coisa? Não, você é muito Eu sou confiante do que você focado. é focado. Aham, meu negócio é bolo, é bolo. Porque às vezes a gente vê lugares que, eu começo com um produto, daí você vai, mas se eu fizer tal coisa? E daí vai aumentando, daí às vezes tá servindo almoço. Não, então, eu não digo que nunca pensei, mas é um outro rolê, né? A gente tem uma amiga Jana, né, que já veio aqui, que eu vi, Ah, e a sim. Jana tem almoço, ela tem Ela sanduíche, é mas muito é um bom. negócio dela, né? E são maravilhosos. Sim. E a gente super troca muitas ideias, assim, É verdade, e ela é ela é muito amiga. maravilhosa. E assim, mas a Mas eu não questão tava é... pensando nela quando eu falei de almoço, eu tava pensando em Sim, zoeira, né? mas e tá tudo bem, se ela vende é isso, né? A ideia Eu é já fui vender. lá pra almoçar várias vezes, Não, é ela maravilhoso faz também. maravilhoso. Mas assim, a ideia, eu já pensei, mas por exemplo, quando eu abri a loja, e as coisas mudam, o mercado muda, o perfil de consumo mudou muito nos últimos anos, pós-pandemia, assim e tal. Eu percebi muita mudança, principalmente em datas comemorativas. O que você Eu acho que eu notou mais, diminuí assim? o consumo, da minha parte, eu acho, pelo menos do bolo em si, sabe? Daí o que que a gente faz para pensar alternativas? Faz uns 2 anos e meio, mais ou menos. A gente criou o bolo torta, que é um bolo baixo, ele tem uma camada de recheio só. Uhum. Então a ideia é pensar ali dentro do que a gente já faz em alternativas para que a gente tenha uma. Que de certa forma ele é mais leve. Ele tem menos recheio, Sim, então ele tem 2 camadas de massa, uma de recheio e uma decoração em cima. Então ele é mais leve. É para, assim, comer um docinho, uma reunião, alguma coisa rápida. Não precisa ser um bolo de sim. 2 camadas de recheio, um bolo tradicional, né? E ele é mais em conta também. Ele atende mais pessoas e o valor dele é praticamente o valor de um bolo pequeno. Mas ele atende 30, por exemplo. Isso é muito. Então a ideia é legal. Mas assim, a ideia é sempre. Eu sou meio assim, sempre no mesmo trilho, sabe? O que é ótimo, porque você está fortalecendo a sua marca. Você cria um produto diferente do que você tem, Sim, mas você tá ali fortalecendo. Continua sendo um bolo, independente se vai sim. ser vários andares E ou não. no início eu não queria café. Hoje a gente já é uma cafeteria, porque a gente tem café, máquina de café expresso. Sim, Mas eu fui entendendo o meu momento. Então, a hora que eu entendi que era o meu momento, porque hoje eu tenho fluxo de loja, eu tenho passagem de gente toda hora ali na loja, na frente da loja. Então, sim. tenho empresas ao redor que consomem café expresso, pessoas, né, que trabalham e que consomem café expresso no seu dia. Então, e eu, por exemplo, não consumo tanto café expresso. Eu gosto, eu experimento, eu tomo um, Uhum. dois no dia, mas eu não tomo café a tarde toda, como o pessoal de Sim. escritório faz, por exemplo. Então, eu preciso entender isso, e eu entendi que ali eu preciso ter café. Café bom. Então, hoje a gente usa um café bom, a gente aprendeu a fazer o básico bem feito também. Agora a gente vai começar. Nós estamos há 8 meses lá, na nova Aham. loja, com o café expresso. Eu só faço o básico. Eu tenho espresso, latte, cappuccino italiano, que é clássico também, Uhum. e um moca. Moca de chocolate, assim, só Sim. pra, né, dizer que a gente tem um diferente. Agora a gente vai colocar cappuccino doce, de espresso, de pistache, de brigadeiro, de doce de leite, tanto quente como gelado. Então eu vou entendendo o meu momento. A hora que eu entendo que eu posso fazer umas coisas diferentes, aí eu vou fazer. Que é Entendi. confortável, a gente já pegou o jeito, então É, entendeu o público, entendeu? entendeu o consumo lá. E isso, digamos assim, se fosse dividir seu cérebro em duas partes, seria, beleza, pra esse lado vai pensar na loja, em todas as coisas pra fazer Meu vender. Deus, se fosse dividir meu cérebro, eu não sei quantas partes. E vamos dividir em dois. E aí tem um outro momento que você tem que pensar nos cursos, porque você dá Sim, cursos, certo? certo. Como que você se programa? Como que tá atualmente os cursos? A gente tá no início do ano, com a pessoa, quero aprender a fazer os bolos do Bruno. São slices, são nakeds, quais os cursos que você tem atualmente? Hoje a gente, eu sempre, a ideia, eu comecei a dar aula em 2018, em casa ainda, né, trabalhando em casa. E naquela época, a minha ideia com o curso era, eu vivo da confeitaria trabalhando em casa, numa cozinha de 10 metros quadrados, muito pequena, e eu sei que outras pessoas também podem fazer Também. isso. Então a ideia foi ensinar o que eu fazia, Uhum. obviamente ter uma outra fonte de renda, um retorno pela minha profissão, né, porque ela permite que eu dê aula, permite que eu Sim. faça cursos,
Mas é muito disso, assim, de realmente ensinar aquilo que eu fazia para que outras pessoas também pudessem fazer. E a gente veio com uma onda bem forte de lançamento online em 2022 para 23. Ficamos 23 inteiro ali fazendo lançamento. Aí 24 eu dei uma parada por conta dessa mudança de loja e eu queria entender o meu negócio de uma forma diferente. E aí eu precisava dar uma respirada, sabe? Eu também, assim, eu precisava realmente focar naquilo, assim, que depois para eu poder replicar aquilo para os alunos depois, Sim. que era o lucro do negócio. Sim, porque tudo que você tem ali de experiência na loja é bagagem. É isso, exatamente. Cursos, né? É o que eu sempre fiz em casa para ensinar para eles. Então, se eu hoje trabalho com uma loja no formato tal, menor, mais enxuto, reduzido de custo, estrutura, eu quero que eles também comecem a pensar no negócio deles assim, porque para mim agora funciona. Já funcionou em outros momentos, de outros jeitos, agora funciona diferente, e assim a gente vai entendendo o negócio. O Leonardo Donanica, que ele é meu amigo também, e a gente troca muita ideia. E ele me disse uma coisa uma vez que assim, eu fiquei aquilo, ele falou, Bruno, tu tem que ouvir o negócio fala pra você. E aí eu falei assim, meu Deus, o negócio tá me falando há muito tempo já e eu não tô dando ouvidos, exatamente. Eu tô fingindo que eu não tô ouvindo. Então é isso assim que eu busco trazer pros meus alunos, para os confeiteiros que me seguem e tal. E a ideia é que eles façam isso. Então, esse ano, agora eu tô voltando em janeiro, agora em fevereiro a gente já tem uma turma de curso presencial e eu vou mesclando entre online e presencial, porque eu gosto do contato com o pessoal. Eu comecei no presencial, né? Então, eu ainda gosto muito desse... E eles vão lá na loja, a gente faz lá, eles conhecem produção, eu abro geladeira, freezer, mostro tudo como é que funciona, sabe? E eu quero passar o máximo possível para eles disso, da minha vivência mesmo, para que eles também comecem a abrir a cabeça, né? E então a ideia esse ano é retomar os cursos valendo, assim, a gente já tem programação pro ano todo de cursos. A gente vem também aí com um evento presencial maior, mais perto do final do ano, que eu quero reunir os meus alunos todos lá. Isso é exclusivo, tá? Primeira mão aqui. Eu já ia te pedir, contando ali os spoilers dos próximos cursos. Eu vou confessar um sonho pra você aqui, um desejo, na verdade. E isso é uma coisa até que depois eu vou abrir um parênteses. Primeiro eu vou dizer meu desejo e depois eu quero abrir um parênteses e dar um recadinho pra eles. Eu sempre tive um sonho de, às vezes quando eu vou em alguns eventos, em teatro, em locais de evento, eu sempre tive o desejo de estar no palco apresentando algo para várias pessoas. Sabe? De fazer algo assim, né? Um curso, sei lá, uma imersão, alguma coisa assim. E óbvio, na minha área e nessa área de marketing, da internet, hoje as imersões, elas estão muito fortes, né? Sim. Então, a gente pensou em algo, eu e minha equipe que estão de cursos, né? Que eu tenho uma equipe que me ajuda nisso, para a gente fazer uma imersão presencial com os alunos, principalmente com os alunos. Obviamente ela vai ser aberta, né? Mas os alunos vão ser os convidados especiais. E eu quero poder ali, naquele momento, celebrar essa veia de cursos, assim. O ensinar, o compartilhar. Então, esse vai ser o meu projeto. Em Curitiba? Voltado. Em Curitiba, sem dúvida. Em casa, né, gente? Em casa. Em casa. Inclusive, depois a gente conversa sobre isso. Eu perguntei em Curitiba porque ele vai para São Paulo nos eventos. Você faz, sim, né? Já dei aula em feira, já fui palestrante de feira da Mara Cakes. Isso. Que é a principal feira de confeitaria hoje. Tem FIPAM também, que eu sempre vou dar aula com meus parceiros. Então, por isso que eu perguntei, vai que ele tá querendo ir já fazer estreia em São Paulo? Não, vai ser aqui, sem dúvida, em casa. E pegando esse gancho, né, de sonho, tenho esse sonho, esse desejo, uma das coisas assim que eu sempre falo para os meus alunos e para quem eu converso, é que é muito crucial na hora que o confeiteiro mesmo ali, o sonhador ali naquela cozinha, querendo algo, querendo vender, querendo crescer, querendo ter sua loja, querendo ter clientes, muitos. É difícil em algum momento começar a separar o sonho da vontade do PF, da pessoa física, do que é viável para o PJ. Entende? Eu realizei muitos sonhos do Bruno para a empresa e que nem sempre foram benéficos, assim. Foi bom para mim e tudo mais, mas quando eu vi para a empresa, eu falei, putz, não era para fazer. Sabe? Porque deu ruim, deu prejuízo, ou sei lá assim. Era um desejo, era um sonho, eu fiz e deu... Mas eu fiz, e é isso. E eu aprendi isso fazendo. Claro, né? Se a gente puder cortar caminho, economizar, não ter prejuízos, a gente... essa é a dica, né? Porque a ideia, então, é separar o seu sonho daquilo que é viável para o seu negócio. E quando você está em casa, querendo ou não, você já tem um negócio. Então pense no seu negócio como de fato um negócio. Porque senão você vai começar a achar que é só uma brincadeirinha, eu faço o bolo só para completar renda, e não é um negócio de fato. Você tem que pensar naquilo como profissional. A tua chave do PJ e PF virou logo no começo ou demorou? Ixi, demorou muito. Demorou.
Demorou pra virar, demorou pra ter retorno. Demora, você tem que insistir. Então, é um tempo, matura muito, assim. E muda, como eu disse, o mercado muda, as pessoas mudam, eu mudo, equipe muda, Tudo muda. E o que muda muito também são tendências. E agora a gente tá Sim. finalzinho de fevereiro, já começando a pensar em Páscoa. Você vai fazer Não Páscoa pensei esse ano? ainda, mas vou fazer. Vai fazer? Vou fazer, Tá, né? Eu não sei o quê, mas eu vou fazer, porque ovo vai ter que ter, com certeza. Né? Mas Aliás, eu lembro de um ovo tá. que você fez de bolo de cenoura maravilhoso. Meu Deus. Verdade. E o que Isso você não pode acha? faltar. Aliás, a slice dele de bolo de cenoura é maravilhosa, o naked também. O que você acha que agora em 2025 vem como tendência para Páscoa? Assim, sabor ou que você acha que de um jeito ou de outro, quem faz bolo ou quem faz qualquer outro produto deve ter ali no seu portfólio para Páscoa? Olha, pensando, eu tenho pensado com calma, assim, no que trabalhar na Páscoa. Vai ter que ter ovo? Vai. Só que o preço, né, das coisas, enfim, o custo do chocolate hoje tá muito alto. A tendência é aumentar mais e não sabemos até quando, né? Vai Sim. durar um tempo ainda essa Sim. crise do cacau, né, que o pessoal tá dizendo. Mas tem que ter uma casca de ovo recheada. Eu gosto de casca de ovo recheada. Eu não gosto colher? de colher, exatamente. Eu não trabalho ovo fechado, assim, nem nada. Gosto, acho clássico. É o que eu comia quando era criança. Só que eu acabo indo mais pro prático, assim, que é a casca recheada de ovo de colher, né? E só que uma das coisas, assim, pra mim é necessário no cardápio é o brownie. Brownie ele serve pra tudo. Eu sempre tive Tem brownie. casca de brownie, né? Dá pra Também, fazer. eu nunca fiz casca de brownie, mas eu faço a torta brownie, assim, sabe? É de 2 tamanhos, então uma massa dessa espessura, mais ou menos, uns 2 centímetros, 3, com uma decoração. Então, no Pra Natal, mesa. eu faço Pra o colocar. brownie de Natal com frutas vermelhas, com pistache, com morangos e pistache e tal, vermelho, verde. Na Páscoa, eu trago muito drajas, que é um formato de ovinho, então é bem legal e é clássico, né, também. Trabalho mais um brigadeiro ali, alguma coisa mais chocolate, né? Aham. E então é clássico. Então eu acho que o brownie não pode faltar. Tem que ter. E ele é versátil, o custo dele é baixo. Então, pensando em retorno, lucratividade. E ele enche os olhos também, você vê ele na todo mundo decoração, gosta você de fica brownie, babando. quem não gosta? É verdade. Ah, tem gente que não gosta, mas daí, né? Eu não conheço. Tá perdendo. Então, e antes, eu ainda tenho um presente pra você que tem a ver com Páscoa, inclusive, olha o spoiler. Mas eu quero fazer uma brincadeira, um ping-pong agora. Acabou? Menina, daqui a pouco eles Meu chutam Deus. a gente daqui, você não tá entendendo? Eu falo demais, Brincadeira. gente. Não, mas é que a gente tem muito assunto, é muito tempo e é um assunto gostoso. Eu volto numa próxima temporada. E o Bruno é empolgado, então dá vontade de Eu estar sou. conversando. Então. Mas eu tenho aqui, ó, umas perguntinhas, várias. Inclusive, vai lá. Primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá, meu Deus. Que medo. Bolo com muito chocolate ou bolo com frutas? Os dois? Ou Tá, bolo outro, com muito vai. chocolate. Bolo com Eu sou chocolate. Primeira sobremesa que você aprendeu a fazer na vida? Brigadeiro. Brigadeiro? Aham. Não, mentira. Pavezinho de creme de leite com leite condensado e bis. Na minha casa, lá no Rio Grande do Sul, quando eu era criança. Que era o que eu comia de doce final de semana. Ainda faz? Não, não faço. Olha, só ficou gourmet agora. Mas eu não amo faz bis mais. até hoje, é o meu preferido. Não, bis é muito bom. Se você pudesse escolher um ingrediente pra usar sempre, qual seria? Só pode um, vai acabar o mundo, você só Chocolate. tem um. Chocolate. Ele que é justo o ingrediente que tá acabando no mundo, na verdade. Exatamente. Uma receita clássica ou uma criação inovadora? Clássica. Clássica. Qual a combinação de sabores que nunca dá errado? 2 amores. 2 amores. Bolo com café ou com chá? Café. Ah, agora você viu? Ele tá vendido pro café agora, Aham. total. Não, mas um cafezinho com bolo é... Chá tudo. também. Eu gosto de chá, sim, mas aqui café. Pra você fazer, o que você prefere? Um bolo de casamento ou um bolo de aniversário? De aniversário. Por quê? Porque é mais prático, eu acho, mais fácil. Bolo de casamento é mais lucrativo, mas é mais trabalhoso. Bem mais, né, no Uhum. caso. Criar algo novo ou aperfeiçoar uma receita clássica? Aperfeiçoar... é que eu tenho que escolher uma só, né? Aperfeiçoar. Eu aperfeiçoei um bolo, a slice. É verdade, é verdade. É o meu bolo em formato de fatia. Tá, sem ser 2 amores, porque senão vai ser sempre 2 amores. Tá. Se tivesse que escolher um sabor pro resto da vida que nunca fosse sair do cardápio do Bruno Boulos, qual seria? Doce de leite. Doce de leite. Adoro. Olha. Cozinho leite moça ainda, não me rendia aos recheios prontos. Cozinho leite moça e faço um ponto de brigadeiro, assim.
suavizo ele um pouquinho com creme de leite, deixo ele mais leve, em ponto de brigadeiro. E é um dos sabores que super... E eu amo, além do chocolate, doce de leite. Doce de leite. Não pode faltar. Muito bem, viu? Ó, foi rapidinho, tranquilo. Você falou doce de leite, eu provei um agora, no dia que eu fui lá na Estampa, que eles lançaram, que é um doce de leite argentino no ponto mais firme. Não conheço esse. Bem bom. Eu sou, entre doce de leite e Nutella, eu sou sempre time Nutella. Forever. Doce Eu de leite. gosto. Mas, então, pra eu gostar de doce de leite, tem que ser assim, tipo, bem assim, tchananã. E esse eu fiquei, nossa senhora! E aí eles fizeram um brigadeiro com uma novidade, que eu não sei se você já viu por aí. Eles pegaram o biscoito Tostines e fizeram um triturado pra tortas. Pra você usar na confeiteria como pra fazer a torta. massa já. E aí eles usaram na massa do brigadeiro, junto com o doce de leite. Então eles fizeram um brigadeiro de... Tipo uma palha italiana. Assim. Não, um brigadeirinho enrolado. Sim, mas o sabor, assim. De tostines, de espéculos, né? Do Biscoff, né? E brasileiro. E com o doce de leite. Ficou bom. Eu fiquei, gente... E lembrando disso agora, né? Que eu fiquei até com vontade. Cadê meu presente? Não é isso, não é esse o seu presente. Não é ainda? Não é esse, que não ia durar até hoje. Mas tá bom. Eu tenho um presente pra você, que a Estampa te mandou, pode abrir. Muito obrigado. Tem a ver com Páscoa. Inclusive, tem uma revista aqui, eu vou fazer um merchan pra eles. Faz aí. Que é, eles... Meu Deus, Estampa... gente. Já vou contar. A Estampa patrocina a Tutano, né? Que é um evento de gastronomia muito legal que tem todo ano. Tem a revista aqui pra você. Ovo para rechear. Eu fiquei chocada. É pronto o ovo e você pode rechear. Eles têm a linha de food service, então eles têm a casca do ovo feito com chocolate. Vai ser pra comer puro ou vai ser com de colher? Vai botar um recheio? Puro. Olha que esse eu achei muito legal. Que graça. Eles têm os potinhos bem exclusivos. Mas o ovo eu achei muito legal, porque a Nestlé tem a linha para os confeiteiros que podem fazer tanto fechado ou rechear. Gente, eu sou super a favor da praticidade, né? Então, por exemplo, eu não sou chocolatier. Eu não vou mexer com o chocolate. Se tem a opção de comprar uma casca... E sem contar que você tem, além de não ter... Eu falo que quem faz chocolate, principalmente casca... Eu lembro que minha mãe tentava fazer, né? Quando era criança, era assim, um desastre. Tem que ter muita paciência, né? Sim. Tempo. E tem que usar um chocolate bom, né? E usar um chocolate bom. Então, tipo, só complica. Agora, se você pega uma pronta, que você sabe do qual tipo de chocolate foi feito, você consegue ainda manter um padrão, né? Sim. É tão importante na confeitaria. Então, você pode testar hoje um recheio. Pode deixar. E depois você me mostra. Vou fazer um pavêzinho de bis. Né? Aí, ó, relembra. Vai que é seu novo sabor de Páscoa aí, ó. Pode você traz clássicos do Bruno. Clássicos da infância. Olha só, temos uma Páscoa sendo criada. Você precisa de ajuda mesmo. Obrigada, Bruno, pela sua participação. E, nossa, realmente tinha assunto aqui pra dar e vender. E vocês que estão acompanhando, aproveita já para seguir o Pod Doce aqui no YouTube, né, para não perder nenhum episódio. No Instagram, o Curiti Doce também, que tá sempre mostrando as novidades. Dessa visita que eu fiz na Estampa, eu mostrei várias coisas lá. Nossa, provei aquelas coberturas da Fini, assim... eu não comi ainda, de mas fico desejando. Ai, a de banana e a de beijos tá muito boa. Enfim, eu mostro tudo lá no Instagram, então aproveita para seguir, não perder nenhum conteúdo. E na próxima semana, o convidado, ou melhor, a convidada... Não sei se você conhece esse lugar, até eu tô curiosa. Você gosta de sorvete? Sim. Sim. Tem uma marca que é sua vizinha ali, vamos ver se você adivinha. Abriu há pouco tempo, faz o gelato italiano, de verdade, assim, bem purista. E tem, inclusive, um sabor de pistache com base de água, que você não diz que não tem leite. E é um lugar lindo, maravilhoso. Ai, não sei. Menino, você tá precisando passear? Não, tô precisando. Não sei. Crema Lab. Eu ia dizer ele, mas eu não sabia. A Crema Lab. Eu fui lá já, é uma delícia. Qual que você tomou? Que era uma sobremesa deles, pronto, assim. Eu não peguei o sorvete... Eu fui lá que abriu, que eu fui eles lá. têm uma, inclusive, acho que era um negócio com maçã, acho, uma coisa assim, crumble. Era um crumble de alguma coisa. Sim. De maçã. Eles vão mudando a cada... É uma delícia. Tomara que tenha esse aí. Esse eu não lembro se mas tem, mas é incrível o lugar, maravilhoso, chiquérrimo, lindo. E super... A ideia, né, o conceito, assim. Sim, você se sente na Itália lá dentro. Então, semana que vem a Arlen tá aqui para contar sobre a criação e toda a bagagem que ela tem no mundo do gelato, que ela vem, assim, de muitos, muitos anos também. Então, espero vocês na próxima semana. Tchau!